Bom dia a todos. Hoje vamos dar início à nossa apresentação do projeto Integrador 9. O assunto de hoje vai ser a implementação da ferramenta Just in Time em projetos de construção civil. Sou aluno da Engenharia de Produção da Universidade de Brás Cubas, do Polo de Jacareí. Meu nome é Edinaldo Vidal, RG 34985. Aqui está a nossa introdução. O que a gente vai ter de principal é a implementação do Just in Time. Com isso, a gente vai propor a ideia de implementar desde o início ao fim de um projeto de construção civil, desde a parte de projeto até a parte de entrega da obra. A gente vai estar usando o gráfico de Gantt, que a gente vai colocar tudo em uma linha do tempo para saber onde a gente começa e onde a gente termina e ver o avançamento passo a passo. Isso olhando numa forma macro. E para a gente olhar de uma forma micro e conseguir atuar nos pontos do dia a dia, conforme for acontecendo, a gente vai estar usando o método Scrum. E o controle, para a gente conseguir fazer o controle de tudo que vai ser pago de insumos e tudo que a gente vai usar de materiais alugados, a gente vai estar usando o MRP1 e o MRP2, que foi a matéria que a gente aprendeu em planejamento e controle de produção. O alinhamento do escopo. Tudo vai começar com o alinhamento de escopo. Para essa parte, a gente vai precisar das pessoas mais experientes. Com certeza vai ter que estar lá com o engenheiro responsável da obra, o mestre de obra, o pessoal que for de projeto em si, os arquitetos e qualquer um que possa somar a esse projeto. Então, nessa parte a gente vai ter o Project Owner, que na maioria dos casos vai ser o próprio engenheiro responsável, que ele vai ser quem vai tomar parte desse projeto ao todo e bater o martelo na hora de decidir passo a passo o que precisa ser feito para chegar no resultado desejado. Isso é óbvio com a ajuda de todos. Aí a gente tem outra figura responsável para acompanhar o dia a dia, que é o Scrum Master, que também está dentro do método Scrum, e para essa função pode ser exercida pelo próprio mestre de obras, que ele vai estar mais próximo das pessoas que estarão atuando na obra e trazendo as informações dia a dia para alimentar a planilha de avançamento e também ajudar o Project Owner a selecionar as melhores estratégias para manter a aderência ao prazo. Isso também já acaba gerando informações para o MRP1, que conforme a planilha de Scrum for avançando, o MRP1 consegue ir captando qual a necessidade do momento e mandando ordem de compras para não gerar estoque e conseguir trabalhar de uma forma mais enxuta. Aqui é importante também, para o gráfico de Gantt, a gente tem uma divisão em células. Essa divisão vai ter que acontecer da seguinte forma: pegar cada parte, a menor parte possível para a execução de um trabalho e dividir em uma célula, para a gente saber quantas células serão necessárias para executar aquele trabalho em determinado tempo. Um exemplo disso pode ser a célula de alvenaria, que é uma célula a gente vai chamar de CT, que é célula de trabalho. Então, o CT de alvenaria, se ele tiver um pedreiro e um ajudante, ele termina uma etapa da obra em X tempo. Caso a gente tenha necessidade de diminuir esse tempo, a gente acrescenta mais um pedreiro. E apenas um ajudante consegue dar conta de suprir a necessidade dos dois pedreiros. Então, a nossa célula vai ser da seguinte forma: a menor parte dela é um pedreiro e meio ajudante. Isso quer dizer o quê? Se você está trabalhando com uma célula, vai ser um pedreiro e um ajudante. Se você trabalhar com duas células, são dois pedreiros e ainda mantém um ajudante. Alguns exemplos de células de trabalho CT são o de alvenaria, que a gente citou, serviços gerais, CT de pintura, CT de elétrica, CT de hidráulica e CT de acabamento. E pode ser criado algum outro caso necessário. Um ponto importante, para cada CT também, a gente vai acrescentar o custo de 0,2 do recurso apontador. Essa pessoa será responsável
por diariamente fazer a medição do que foi feito e levando isso também para o quadro Scrum para atualizar o Scrum Master e também no MRP1 e o MRP2 para solicitar tanto de aluguel quanto de materiais. Aqui está propriamente dito o gráfico gigante que a gente citou acima, e vocês vão poder ver o gráfico em si. Ele vai dar uma linha, ele está dividido na linha do tempo. A ideia é a gente ter a base inicial do que a gente pretende gastar em recursos, em gastos e prazo. Aqui, se a gente vai ver aqui no campo HH, ele está a quantidade de hora para executar a atividade, levando em conta a célula, uma célula. E no campo recurso, a gente tem a quantidade de células necessárias para cumprir essa atividade no tempo especificado. Então essa célula ela vai estar atuando diariamente dentro desse gráfico e a mesma célula se repete em outros pontos. Então a gente vai ver que a célula de alvenaria, ela na parte de fundação, ela vai ter 64 horas com dois CTs de alvenaria para fazer a parte de fundação. Isso vai estar pintado aqui na linha do tempo e quando terminar essa parte de fundação, vai dar início à laje solo. Então isso já vai estar com a predecessora dela. Então, seguindo a linha de tempo, a gente chega até o final da obra que a gente está com o CT de elétrica, CT de hidráulica, CT de pintura externa. E a pintura interna está logo acima. Então, essa divisão a gente consegue ver o mapa geral, macro do que a gente quer entregar. Aí o próximo passo é a gente trazer isso para uma forma micro, olhando no dia a dia, que a gente utiliza o método Scrum. Nesse método, a gente está dividido aqui também as mesmas atividades anteriores, só que a gente vai tendo elas dia a dia. A gente tem tudo o que está em fila, que é o que precisa ser feito. A gente tem o que está em progresso, que é o que está acontecendo na hora, o que está acontecendo naquele dia, cada etapa. A gente tem o impedido, que é onde a gente tem algum problema, que teve que parar essa atividade por determinado problema, ou faltou material, ou algum risco inerente, que começou alguma chuva, alguma coisa que não pôde dar sequência. Então esse passo está impedido. Aí nesse ponto que é importante estar o Project Owner e o Scrum Master atento a isso para tentar tirar esse impedimento. E na última coluna está aqui como feito é o que já foi feito, acabado e já pode-se dar início à próxima etapa seguindo a sequência do gráfico grande. Aí também temos aqui um pouquinho falando melhor sobre o acompanhamento do MRP1 e MRP2, que também vai seguir esse fluxo, que a gente vai usar o acompanhamento diário feito pelo Scrum para gerar as necessidades de compras e aluguel de ferramenta, para a gente trabalhar na forma puxada, trazendo assim um ganho em custo, em menor estoque e para alguns itens que são mais usuais em diversas atividades, a gente também pode trabalhar trazendo o método Kanban, que isso aqui vai trazer, vamos supor, a gente vai estar com areia, pedra, bloco que a gente vai usar em diversas atividades diferentes. Então, para não ter que ficar gerando compra muito picada, às vezes é ideal a gente trabalhar com o método Kanban, que a gente tem a quantidade que dá para suprir um determinado período e a gente, conforme isso for sendo consumido, a gente vai trabalhando através de cartões, gera toda vez que acabar um determinado lote, e esse cartão entra, a gente entra para o MRP1 que ele pede essa compra para a gente trabalhar sempre com o estoque mínimo, mantendo um estoque ok para não parar nenhum tipo de atividade. Aí aqui a gente já vai entrar na nossa conclusão de tudo isso que a gente apresentou agora. O principal de tudo isso que a gente tem aqui é uma prévia de um controle de produção, levá-lo para uma construção, uma
uma obra de construção civil, desde o projeto até a obra. É uma visão um pouco diferente do que isso já é muito aplicado nas indústrias. Então, é uma visão um pouco externa disso aí para a gente pensar como isso pode ser aplicado em situações diferentes. A gente vê que isso aqui a gente consegue trabalhar desde o início até o fim. E a gente tendo essas medições intermediárias, a gente consegue trabalhar com tomadas de decisões na hora certa, para assim conseguir garantir o nosso prazo. E além de tudo isso que a gente foi ensinado, dessas ferramentas, desses métodos, tem outros métodos que garantem o nosso ciclo, que ainda está dentro do just in time, está dentro do trabalho lean, e a gente rodar o PDCA, que isso vai ser especificamente o que? A gente vai olhar tudo que foi feito, vai ter registrado, vai analisar os erros que aconteceram nessa obra, para assim a gente conseguir, no próximo projeto, a gente aplicar essas melhorias e evitar que esses erros que aconteceram hoje voltem a acontecer amanhã. E sempre buscando uma aprendizagem constante de todo mundo, desde lá da liderança até quem está lá na função de trabalho mesmo e de execução de toda a equipe. Então é isso. Espero que você tenha gostado e obrigado. Até a próxima.